Está se perdendo nas escolhas, enfraquecendo o time em jogos importantes. A torcida já estava desgostosa antes das derrotas. Soa muito mais como uma desculpa do que propriamente como um protesto. Soa muito mais como uma desculpa do que como... Olha, treinador do Flamengo, com o elenco que tem, com a estrutura que tem, não pode primeiro vir a público e falar, olha, sabe, não sei se vai dar para ganhar. Não, qualquer treinador fala assim, nós vamos entrar para competir. As declarações do Tite nos últimos dias, elas estão soando muito mais como desculpas pelo mau futebol apresentado do que pelo próprio futebol. Eu não vou jogar porque a ciência... Então faz o seguinte, sai o treinador e entra o médico para escalar. Entra a ciência para escalar. Eu também concordo. Fala, torcedor do Flamengo. Bora dar uma olhada aqui do F90 da ESPN Brasil. O pessoal falando sobre o Flamengo, analisando, repercutindo essa derrota contra o Botafogo, falando sobre o Tite. O Flamengo não está conseguindo jogar um bom futebol, o desempenho dessas últimas partidas bem abaixo daquilo que a gente sabe, daquilo que o time, o elenco tem potencial para jogar. Vamos ver aqui, né, a mídia falando sobre o trabalho do Tite e também projetando aí a sequência dos próximos jogos. Créditos e ESPN, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Tem os seus méritos, a sua qualificação, fez o gol da bola parada, sabe, não tem absolutamente nada, não quero interpretar sobre isso. Agora, não vamos deixar com que o poder financeiro retire a melhor qualidade e tenha jogo 11 horas no Rio de Janeiro, em Recife, daqui para lá. Gente, não dá. Não dá. A saúde vai arrebentar, hein? Vai arrebentar esses meses que daqui a pouco pode dar um sentido de audiência, vai dar. Não pode ser assim. Não pode. Não é só do Flamengo, é do Botafogo também. Quantos jogadores parando, Tite? Dá para rever um pouquinho, dá para fazer. Traz sugestão, Tite, ao invés de ficar criticando o calendário, bota 8 horas da noite, bota 9 horas da noite. Botafogo mereceu vencer. Não estou falando disso, eu estou falando que contribuindo para uma melhor qualidade no espetáculo, de um momento melhor. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet. Ford e Betfair. O Rodrigo Bueno me mandou uma mensagem. Eu quero falar. Amanhã, abra o programa comigo. Quero falar de Tite. Quero a ciência. Falar de uma Jogadores coisa. poupados. O senhor alertava aqui. Tá poupando. O que aconteceu ontem? Então, você sabe, primeiro, eu já dei boa tarde para todo mundo aqui já, né? O Carpini, Thiago Carpini, ensinou a todos nós do futebol brasileiro, quanto mais você perde, mais perto da vitória você fica. E agora o professor Tite está nos ensinando a todos, vocês que acham que entende futebol, que quanto mais você poupa, mais cansado e pior você joga. Você já reparou nisso? Então, entendi. É o raciocínio do Carpini. Quanto mais perde, mais perto da vitória. E o Tite a gente está vendo, quanto mais ele poupa, mais o time perde, piora e fica cansado e se machuca. É impressionante. Então, na tua opinião, aquela famosa frase, quem poupa tem, para o Tite não se aplica? Então, eu até sugeri, né? Falei, por que o Tite foi viajar para altitude na Bolívia? Ele se poupar. E contra o Botafogo, tem jogo da Copa do Brasil, o próximo jogo do Flamengo. A Copa do Brasil é muito importante. É um mata-mata que vale muito dinheiro. Ele poderia se poupar contra o Botafogo para a partida da Copa do Brasil. Vai se poupando e é isso que acontece. O Botafogo não se poupou no meio de semana não, né? O Botafogo ficou vencedor. E o jogo foi o mesmo horário para os dois times também, não foi? 11 horas da manhã, 11 horas. Né? Então, primeiro assim, o que o Tite quer? Ele é um cara experiente. Ele não quer jogar em gramado sintético, não quer jogar em altitude, não quer jogar com calor, não quer jogar o quê? Com frio, com chuva, né? O futebol é assim desde sempre. O Flamengo, se eu não me engano, é um clube do Rio de Janeiro desde que ele foi fundado, né? O Flamengo sempre jogou no Rio de Janeiro, que é um lugar que a gente sabe que é quente, né? E outra coisa, o Flamengo é o time do Brasil que mais ganha dinheiro de televisão. O que mais ganha dinheiro, mas sobretudo a televisão. Então, vai reclamar com a direção do Flamengo, olha, a gente não quer jogar agora, vai, briga com a televisão aí. A televisão que pagou uma fortuna pro Flamengo, né? Quer o Flamengo lá na tabela, põe lá o horário certo de acordo com a televisão. Paga uma fortuna, quer ter o retorno tal hora. E o campeonato não é só o Flamengo que joga 11 horas. Tá só na quarta rodada, quase todos os times em algum momento vão jogar às 11.
Ah, mas só não pode em Recife, não pode no Rio e tal. Então o Tite, eu acho assim, sabe, ele tá meio que se perdendo. Ele tá se perdendo nas escolhas, enfraquecendo o time em jogos importantes. A torcida já estava desgostosa antes das derrotas, e aí ele agora perde 2 em sequência. Campeonato Carioca, ele tomou 1 gol, com o time reserva. Campeonato Brasileiro, ele tomou 1 gol por jogo. 4 jogos, 4 gols sofridos. Então, assim, se antes já tinha uma certa crítica, uma certa queixa, uma certa birra da nação, e eu entendo muito da nação, né? Eu representei muito a nação, aqui tem um sentimento do torcedor rubro-negro. Se na época que estava vendo os resultados, os caras já estavam meio assim, peraí, o cara tá dirigindo o Flamengo com o freio de mão puxado, não sei o quê, papapá. Então ele poupa, e agora ele poupa, empata. Ele começou a poupar já no jogo contra o São Paulo. Ele ganhou de 2-1 aquele jogo. A estratégia foi lá. Começou a poupar pro jogo do Palmeiras. Quase que ele toma um empate. Aí ele vai no jogo do Palmeiras, ele poupa pro jogo da altitude, empata. Aí ele vai na altitude, poupando, perde 2-1, pra poupar contra o Botafogo. Aí ele vai contra o Botafogo 2-0. É a pior derrota. Quer dizer, tá piorando. Como é que é a frase? O Tite ensinou que poupar, como é que é? É, na esteira do Carpini, né? A filosofia do Carpini. Quanto mais você perde, mais perto você está da vitória. E o Flamengo do Tite, quanto mais está poupando, mais ele está ficando cansado e jogando pior. Né? Então, realmente é um mistério aí. E a gente tem aqui, especialmente além do Zé, que jogou bola, jogou muito. Temos 2 caras que são especialistas, são teóricos, estudiosos do futebol, né? Especialmente do futebol. Onde ele vai? Futebol fluminense, especialmente do futebol fluminense. Conhecem muito disso. Então eu quero saber desses 2 caras. Você tá ansioso pra ouvir a palavra? Ansioso, porque... Me explica aí, assim, porque a ciência tá a favor do Tite, né? O Tite, ele usa a ciência. E a ciência tá causando derrotas agora. Eu ouvi atentamente toda a sua explanação. Pra rebater com... E eu discordo de uma parte dela. Opa, aí sim, aí já tá legal. Bem-vindo ao F90. Por quê? Se a gente for debater o que o Flamengo não vem jogando, é um ponto. Tá. Eu acho que o Flamengo, de fato, tem decepcionado. Ontem teve muita posse de bola, não finalizou no gol. Foi um jogo pobre. Um detalhe, né? Um jogo pobre do ponto de... Parreira, apenas um detalhe. Sim, um ponto de vista criativo. É um detalhe. Sim. O gol. A gente pode questionar isso. Mas essa declaração do Tite, eu concordo com ele. Você concorda? Primeiro, ele falou que o Botafogo jogou melhor e mereceu o jogo. Ok. Mereceu a vitória. Tá ele bom. falou isso, ele frisou isso. Sim. A gente escutou aqui 2 vezes ele falando isso. Admitiu que o Flamengo teve um jogo abaixo, que é o momento de voltar algumas casas atrás, fazer o simples para voltar a ser aquele time equilibrado. Isso ele falou. Agora, o ponto dele de que não pode ter jogo no Rio de Janeiro, em outros lugares, né, no Nordeste, ele cita ali o Recife, 11 da manhã, eu concordo muito. Gente, a gente olhando o jogo ontem, é uma questão desumana. Isso impacta no produto. A CBF está jogando contra o produto dela, porque o jogo ficou numa rotação mais lenta, o jogo ficou mais cadenciado, não só para o Flamengo. Eu não estou falando que o Botafogo ganhou por isso, não. Porque os jogadores do Botafogo também ficaram desgastados. O Botafogo ganhou porque ele foi melhor. Porque ele jogou melhor, porque teve uma proposta mais inteligente e melhor executada. Mas eu também sou contra. O Rio de Janeiro jogou 11 da manhã. Gente, olha o sol que tava lá, desgasta Tudo muito. bem, mas eu entendo Cara, que fisicamente já passei você... calor no Rio às 5 da tarde, cara. Morrendo de calor às 5 da tarde. Mas eu acho mas jogando futebol é diferente. Então todo jogo vai ser 8 da noite no Rio? Agora todo jogo no Rio de Janeiro é 8 da noite, cara. Eu acho que falta bom senso por parte da CBF. Óbvio que tem uma questão de grana, mas do ponto de vista do produto, do que é o melhor para o jogo, o rendimento dos atletas, eu acho que é uma irresponsabilidade. Eu posso fazer uma pergunta que é... Pelos argumentos até aqui, o Donan tá ganhando esse debate. Mas calma aí que aí... Aí eu vou fazer... a concordar com o Donan. Mas eu vou fazer... É o empate, tá ganhando shootout. Tá ali. Mas eu vou fazer uma pergunta que aí eu vou jogar pra você, Brele, que é o seguinte. Eu ouvi torcedor do Flamengo falando ontem o seguinte, podia jogar no calor, na neve, à noite, de dia, porque esse time não está rendendo. Aí sim. Talvez... Aí eu queria que você falasse mais desse tema, desenvolvesse, porque por que o Flamengo, com o melhor elenco do Brasil, não joga nas mãos do Tite, pelo menos essa fatia de tempo? E aí, nesse ponto, eu tendo a concordar com o Donan, porque o Tite tem falado algumas questões que não são justificativas para desempenho. Quando ele citou a altitude, ele não disse que o Flamengo ia ganhar ou perder por causa da altitude, mas ele disse que, naturalmente, jogando na altitude, times brasileiros têm um desgaste maior. Ele, quando fala sobre gramado sintético, ele cita uma vantagem competitiva. De fato, um time que tem um gramado sintético ao seu favor, quando se tem o padrão de grama natural, vai ter uma vantagem competitiva e é do jogo. Os adversários precisam saber se adaptar. E sobre o calor, a mesma coisa. Ele não usou como muleta.
E aí o ponto principal, para mim, não é o rodízio que ele está fazendo ou poupar jogador. É que, independentemente do time, a coisa não está rendendo. E aí eu fico confortável em falar, Edu, porque algumas semanas eu vinha batendo na tecla sobre o Flamengo, mesmo depois do Campeonato Carioca, de ter sofrido só um gol, ainda não ser um time equilibrado. Acho que até jogou bem contra o São Paulo, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo. Tem alguns... No início do segundo tempo ali, o Flamengo jogou bem. Não, primeiro tempo também. Mais controle. Ontem contra o Botafogo... Acho que a melhor versão foi ali naquele início do segundo tempo. Contra o Botafogo ontem, 25 minutos do primeiro tempo, o Flamengo jogou legal. Tava ali com o controle da partida, não criava tantas oportunidades, mas era um jogo em que o Flamengo era melhor. Mas, ainda assim, falta ser o tal time equilibrado que o Tite promete. Eu não espero do Flamengo com o Tite um futebol encantador. Mas eu espero, e ele deve ser cobrado, por um time equilibrado, que não crie tanto, mas saiba matar o jogo na hora certa, que não sofra tanto na defesa. E esse Flamengo tem acumulado vários jogos em que sofre mais de 10 finalizações por partida. E isso, para times do Tite, é algo preocupante. Então, para mim, o que a gente tem de debater no Flamengo hoje é mais o funcionamento do time. E aí questionar, será que não é o momento de pensar numa variação ao 4-3-3, esse sistema com 2 pontas? Porque com esse sistema, o Arrascaeta parou de jogar. O Arrascaeta, que é o grande craque do Flamengo, o grande craque dessa geração, hoje está vivendo uma má fase, mas não é só pelo lado técnico, pelo individual. É porque nessa formação ele tem participado menos. Como o Tite pode acionar mais o Arrascaeta? Ele está abaixo fisicamente também, né? Também. Essa é uma das questões. Trazer o Arrascaeta de volta pro jogo. O Bubu falou que vai poupar, olha lá. Eu acho que tem que poupar o Arrascaeta. Tá vendo? Você fica dando moral pra ele. ele. Tá machucado, né? Questão muscular. Não, agora ele tá machucado, agora ele vai se tratar, né? Se poupou muito, aí acabou machucando. Se você poupa muito, você sabe como é que é, né? Você fica muito... Por exemplo, eu faço academia. Se eu fico muitos dias, semanas sem ir na academia, depois eu começo a sentir dor, cara, entendeu? Já se poupou, né? Então eu não posso me poupar da academia. Lactato alto. Lactato o Zé conhece bem. Então vamos ver aí, né? As próximas rodadas, o Flamengo tá perdendo, eu acho que tem que poupar. Gente, contra o meu time, o Tite poupe também, né? Mas, Zé, quando a gente fala, talvez a gente esteja aqui falando de um Flamengo, talvez não, com certeza, o melhor elenco do Brasil, com opções, com um treinador que, para muita gente, ao lado do Abel ali, eles estão na primeira prateleira. Zé, aquela coisa da expectativa e realidade, é por isso que a gente espera que o Flamengo renda mais, porque tem todas essas qualidades e por isso que a crítica também é maior. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Coisa linda da mamãe. Obrigado. Boa tarde, Ronan. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, Breire. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, antes de mais nada, só queria dar uma olhadinha aqui, ó. Claro. Olha aí. Palmeiras e Real Brasília, às 10 horas da manhã. Aí depois tem Cruzeiro e Palmeiras, 11 horas da manhã. Palmeiras e Santos, 11 horas da manhã. Flamengo e Fluminense foi adiado, né? 11 horas da manhã. Era para ser 11 horas da manhã. Não sei o que vai acontecer Quando aqui. você falou Real Brasília, é Red Bull Bragantino, talvez, né? Não. Ah, Eu não, tô outro falando nome. eu tô falando só do femininos, campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Ah. E os jogos são 11 horas da manhã, são 10 horas da manhã. Mas o pessoal do feminino reclama muito disso. Não pelo tem, mas horário peraí, do jogo. mas não tem a estrutura que tem o futebol profissional, né? E mesmo assim estão jogando. Reclamam, mas estão jogando. Assim, faz parte da profissão. Eu também acho que 11 horas da manhã é um pouco exagerado, é exagerado. Mas faz o seguinte, ao invés de vir a público, vai bater na porta do presidente. Tem que bater na porta do presidente, não é virar... Olha, não, porque humanamente é impossível 11 horas jogar. Mas será que pelo peso dele, Zé, não era interessante ele falar também, ele se posicionar? Pelo peso que ele tem hoje. O que vai adiantar? Soa muito mais como uma desculpa do que propriamente como um protesto. Tô nessa soa muito mais como uma desculpa do que como... Olha, o Botafogo foi merecido, mas 11 horas da manhã não dá para jogar. Em Recife também não dá para jogar. Como 15 dias atrás, 20 dias atrás, ele falou o seguinte... Olha, humanamente é impossível disputar 3 campeonatos. A gente ganhar. Eu perdi o Campeonato Paulista, mas fui campeão mundial. Ou seja, preparando já determinadas situações. Treinador do Flamengo, com o elenco que tem, com a estrutura que tem, não pode primeiro vir a público e falar, olha, sabe, não sei se vai dar para ganhar. Não, qualquer treinador fala assim, nós vamos entrar para competir. Para ganhar, para disputar títulos. Se não der, é uma outra coisa. Existem consequências, calendário, uma série de coisas que podem acontecer. Jogador lesionado, cartões amarelos, suspensões, né? Beleza, isso acontece. Mas o Flamengo, como instituição, pela estrutura que estão me dando... Quanto ele pagou o Léo Ortiz?
Foi caro, hein? Foi caro. Quanto pagou o Léo Ortiz? Quantos jogos? Mais de 30, né? Deixa eu ver aqui. Quantos jogos o Léo Ortiz jogou? Então, assim, o problema do Tite é que as suas declarações... 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. Faz aí as contas. Está quase 6 o euro? Faz as contas. As declarações do Tite nos últimos dias, elas estão soando muito mais como desculpas pelo mau futebol apresentado do que pelo próprio futebol. 42. Né? Então, assim, se vai poupar, é o seguinte, o time que joga tem que jogar e tem que manter o mesmo nível. Porque são bons jogadores, são jogadores do mesmo nível. Se o Flamengo está reclamando, você imagina Corinthians que não tem elenco, que mais? Juventude. Então faz o seguinte, separa esses times aí e põe para disputar outro campeonato. Porque se o Flamengo, com todo o investimento, com todo o poderio financeiro, com todo o elenco que tem, o treinador está reclamando, o treinador está colocando, olha, 11 horas, não pode, vamos poupar para altitude, eu vou poupar para jogar contra o Palmeiras, eu não vou jogar porque a ciência... Então faz o seguinte, sai o treinador e entra o médico para escalar. Entra a ciência para escalar. Eu também concordo, eu sou um dos caras que antigamente eu brigava, eu fui ler, fui conhecer, fui estudar, fui entender como é que funcionava essas coisas do lactato que não era na minha época. Agora você tem um trampolim lá que você pula, vê o calor da coxa, e outros, são 3, e tem uma outra que eu esqueci que é o nome complicado, são 3 aparelhos, normalmente. Secar também, que eles fazem que eles usam para tirar essa questão do cansado ou não. Mas é o seguinte, o Flamengo, pelo elenco que tem que manter um nível de atuação. Ontem, no jogo contra o Botafogo, quantas vezes nós vimos, e aí é característica, beleza, o De La Cruz estava finalizando dentro da área e o Arrascaeta estava jogando como segundo volante. Ou às vezes o inverso, o De La Cruz indo para a saída de bola e o Arrascaeta preso entre os volantes. Sim, então assim, peraí. A altitude, já está até falando da poupar de altitude, mas o calor influencia nisso? Influencia o volante está lá na frente, o cara que é o de criação está como um volante, influencia o Pulgar. O Pulgar saiu porque teve uma lesão, só que o Pulgar jogou todas. Ou não jogou? Ou o Pulgar vem de uma sequência de jogos, nós estamos falando aqui, Pulgar não está jogando bem. Pulgar não está jogando bem, coincidência ou não, quando o Pulgar não joga bem, o Flamengo não consegue jogar bem. Por quê? Porque o equilíbrio que precisa e o equilíbrio que é necessário é basicamente esse jogador. Ele só jogou contra o Bolívar. Né? Sim, só contra o Bolívar, mas jogou todas. Sim, estava em sequência. Então, assim, esse jogador é o que dá o equilíbrio. Por quê? Porque o De La Cruz sai e ele fecha, ele se movimenta, ele faz a leitura de jogo e tal. Agora, toda hora tem um resultado ruim. Ah, não, nós poupamos, jogar na atitude é difícil. Bom, o pessoal da Bolívia não tem culpa. Não tem culpa por terem nascido lá. Tem que jogar, faz parte do jogo. Ah, grama sintética. Reclama na FIFA. A FIFA autoriza esse tipo de situação. Autoriza a grama sintética, se é bom ou se é ruim. De novo, reclama na FIFA. Nós precisamos parar de ter essa questão de desculpa, porque se perde, tudo bem. Se ganha, não, tranquilo, valoriza, tem não sei quantos números, porque chuta, porque defende, não toma gol, é a defesa mais vazada, menos vazada. E aí, quando perde, ou quando joga mal, tem outros subterfúgios para poder tentar maquiar o desempenho. Mas um ponto só. Essas desculpas, entre aspas, do Tite, para mim é muito mais para justificar por que ele poupa jogadores em determinados jogos e menos para justificar o resultado. Então, e aí eu concordo plenamente com você, o desempenho do time não está funcionando. E aí é a grande questão. A gente está citando aqui, o Flamengo tem esse elenco. Só um minuto, quantos jogos o Flamengo fez no ano até agora? 3 no Brasileiro, 4 no Brasileiro. 3 na Libertadores. 3 na Libertadores, 7. Mais o do Carioca. Sim, então, o Arthur está fazendo a contabilidade. Só uma coisa, lembrar que esse Flamengo que está jogando titular, fez pré-temporada. Foi para os Estados Unidos fazer pré-temporada, teve tempo para se preparar. Né? Ele teve tempo para fazer todo o trabalho. Sobrou no Campeonato Carioca. Por que será que ele veio a público e ele assumiu, né? Que a diretoria pediu para ganhar o Campeonato Carioca, porque tinha que colocar uma foto lá. 3-0 contra o Nova Iguaçu. Respeito o Nova Iguaçu. Você tem uma vantagem de 3-0. O Flamengo iria perder para o Nova Iguaçu de mais de 3-0 na segunda final? Não. Aí ele poupa contra o Milionários.
Ah, não, vou poupar porque a ciência... Para jogar com o time titular contra o Nova Iguaçu, qual é mais importante? Qual a competição mais importante? É a Libertadores ou o Campeonato Carioca com uma vantagem de 3-0? Esse, pra mim, é um grande erro. Sabe? Então, assim... Você acha que esse é o ponto? Eu acho assim, desculpa até me prolongar, só uma coisa. Eu acho que está na hora de alguém do Flamengo vir a público e falar o seguinte, olha, a prioridade é o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca não, é o Campeonato Brasileiro. A prioridade é a Libertadores. Porque se o próprio treinador já falou que não vai ganhar todos os jogos, que não vai ganhar todas as competições... 22 jogos. 22 jogos. Tem que contar os amistosos. Pegou os amistosos. 24 jogos. Nós estamos em abril. Então, em junho, julho e agosto, como é que vai fazer? Esses caras vão jogar uma vez a cada 20 dias? É a profissão. Não é que eles levantam 6 horas da manhã, vão trabalhar o dia inteiro de metrô e voltam de trem. Cada um escolheu a sua profissão. Ótimo, beleza. Então, peraí. Vocês são preparados para isso. A ciência está preparada, tudo preparado, mas vocês precisam jogar. E o treinador precisa ter coragem de colocar. Se fosse uma final, ele ia colocar ciência no meio? Se fosse uma final ontem. Ontem no meio da... Não, é ciência, ele não está jogando. Balela, porque se é final, o cara toma infiltração, o treinador fala assim, pô, eu preciso de você. Você joga para mim? O cara vai lá e joga. Mas nós estamos em abril. Mas não é uma tentativa de tentar evitar que esses caras cheguem estourados no final? E adiantou? Adiantou? Não. Só que eu te pergunto, eu vou poupar agora, quem me garante que eu vou chegar até o final disputando títulos? Claro, mas... Nessa toada que tá agora. Brasileiro não é... Que nem agora, o Arrascaeta tá fora. Poupou, jogou 70 minutos, machucou, tá fora. Não é uma garantia. Você não tem garantia, a gente pode se machucar, você pode sair no treino. Sim. Não, você pode, entendeu? Claro. Sabe, tem... Num elenco como o do Flamengo, se esse elenco não puder poupar e não puder fazer rodízio, qualquer coisa, aí acabou o futebol. Por isso que eu falei, Breno, que aumenta a pressão. Tem muita qualidade. É o melhor elenco do país. É o melhor elenco do país. E pra mim, por isso, o poupar não é o problema. Mas sim, o planejamento, quando poupar, os jogos, e isso pode ser questionado. Agora, não acreditar que com o elenco que ele tem nas mãos com o Flamengo... Contra o São Paulo, vamos lá, contra o São Paulo. Jogou o primeiro tempo, fez 2-0, começou a tirar os jogadores para poupar, quase empatou. São Paulo quase empatou. E aí? Não tinha poupado ninguém. Quando começou a tirar, o time quase perdeu. O problema é, eu vou poupar o jogador, mas o time não consegue jogar. Eu primeiro preciso garantir determinadas situações, Breno, porque ninguém sabe do futuro. Então, para mim, a crítica esse principal que é o grande problema. Precisa melhorar o funcionamento do time. Sim, mas... Continuar rodando não é o problema. Mas é por isso que nós estamos falando aqui do uso do elenco. Isso. E aí, eu acho que os 4, 5 na mesa vão concordar que é o melhor elenco e que não está rendendo. E aí, claro que tem você em casa para falar, mas toda hora poupa. Mas assim, entendeu? Tá ouvindo muito. Eu acho que a ciência está aí para auxiliar e eu tenho certeza que o Tite tem a competência ele é capaz de trazer isso para o trabalho dele. A ciência está em todos os times. A ciência todos não é os times, uma claro. prerrogativa, uma primazia do Tite, entendeu? Claro. Todo mundo hoje no futebol profissional tem estudo, tem preparo, tem profissionais especializados, entendeu? E outros profissionais conseguem ter sucesso, desempenho e tal, não poupando tanto quanto o Flamengo está poupando, né? Então tem gente que vai na altitude, faz também logística, planejamento de viagem, não sei o quê. Tem todos os times, o Botafogo que é o adversário... Vamos falar do Botafogo. Perdeu do outro time, né? O time também joga, né? Claro. Então, o Botafogo que entrou em campo e soube melhor. Quando você tem um gramado ruim, encharcado, a gente fala assim, vamos ver quem se adapta melhor. O gramado encharcado choveu, ele complica em tese para os dois times. Um time, de repente, consegue se encaixar melhor, ele se adapta melhor àquele gramado. Então, naquele jogo, naquelas circunstâncias, um time foi melhor. Ontem os dois times tinham as mesmas condições. A bola redonda para os dois. Mas ele falou duas traves de cada lado, entendeu? Então o Botafogo ontem foi melhor que o Flamengo. E ele reconheceu. Às 11 da manhã. Isso ele reconheceu. O Botafogo é tão carioca quanto o Flamengo. Mas ele falou isso. Que o que fica forte é a sua reclamação. Não, a reclamação não pode jogar. Que soa como uma desculpa, em tese. Se você parar para pensar. Sabe o que eu acho, assim... Arremata esse assunto pra gente ir pro Botafogo. Porque tem uma questão. O ano passado do Flamengo, tudo bem que teve uma pré-temporada, concordo integralmente com o Zé. Também concordo que com 6 meses de trabalho era pro Flamengo estar jogando mais. Era pra estar jogando mais. Eu não tô pedindo o Flamengo dar show. Tô pedindo o Flamengo ser um time mais equilibrado. Um time mais criativo. Isso não tem acontecido de uma maneira frequente com o Tite. O ano passado do Flamengo, do ponto de vista físico, técnico, tático, foi um fracasso. Um desastre esportivo. E esse time estava em frangalhos na parte física. Então acho que tem muito resquício que a gente não tem. Mas peraí, tem uma diferença abissal.
No começo da temporada passada, o Flamengo tinha uma Sim. penca de competições, Mas eu acho que atropelando e decisões no começo, que você falava que talvez ali atrapalhou pro ano inteiro. O Flamengo, logo de cara, tinha muita competição importante, disputa importante. Dessa vez não teve. Mas o Tite assumiu no final do ano passado, e vamos lembrar de novo, eu sempre lembro, que ele falou que não ia trabalhar em 2023. Ele foi lá, pra reconhecer o grupo, não sei o quê, assumiu, teve tempo, poderia até ter vencido o Brasileiro se tivesse sucesso. O que aconteceu com o Arrascaeta ontem? Não, tá bom, mas assim, ele já conheceu o time, ele já antecipou processos, né, como o olhador gosta de dizer, no ano passado, aí tem férias, tem pré-temporada, o Campeonato Carioca, ele só tinha o Campeonato Carioca, começou poupando, Nova Iguaçu, empate 1-1, tava com o time reserva. Então, sabe, todo o planejamento é completamente diferente. As vantagens que o Tite teve para administrar esse grupo, nesses meses todos dele, do que o Vitor Pereira... Só para fechar muito bem. Para fechar, pegaram o Mundial, Recopa... Eu acho que ainda tem resquício. Eu acho que esse elenco, apesar de ser o melhor do país, ele tem problemas físicos. Ou alguém aqui acha que o Tite quer botar o Carlinhos na vaga do Pedro, não quer usar o Arrascaeta, ele quer colocar um time mais fraco do Flamengo? Ele está se baseando nesse lado científico. A gente não tem acesso para saber qual jogador está próximo de estourar ou não. O meu questionamento é, principalmente o que o Zé citou, quando ele poupou depois de um 3-0 no primeiro jogo de uma final e botou força máxima porque a diretoria pediu também. Aí foi um posicionamento institucional que ele teve que colocar, de planejamento. Não existe você poupar em uma final que já está completamente definida, depois de um 3-0, você não poupar numa final que está completamente definida e você vai para o seu jogo da Libertadores preservando alguns atletas. O que é maior? O que é mais importante para a temporada do Flamengo? Essa semana nós vamos falar muito de futebol. Tá aí, galera, pessoal, falando sobre o Flamengo. 2 derrotas seguidas, perdeu na Libertadores, perdeu ontem para o Botafogo. O Tite reclamando bastante, principalmente da questão do horário da partida, 11 horas da manhã. Mas o Botafogo também jogou, né, no mesmo horário, venceu com todos os méritos. O Tite, que contra o Palmeiras poupou por conta do gramado sintético, depois da altitude, poupou por conta da altitude, já para não correr o risco de perder jogadores. E contra o Botafogo, o time não conseguiu desempenhar um bom futebol e não adiantou nada, né? Poupar. E o Arrascaeta ontem mesmo saiu, pediu para ser substituído. Concordo principalmente do que falou o Zé Elias, né? Eu concordo com as palavras do Zé Elias. O Tite, às vezes, acaba se perdendo ali nas escolhas, até nas palavras mesmo, né? E o Flamengo não está conseguindo jogar um bom futebol. Ele está sendo cobrado, o torcedor critica com toda a razão. Claro que ele é o maior alvo, né, dos torcedores, desse mau desempenho do Flamengo nas últimas partidas. O Zé Elias foi muito bem na questão também sobre qual competição o Flamengo vai priorizar, né? Porque o Tite, lá no começo do Brasileiro, falou em priorizar, né, competições e começou a poupar jogadores. Praticamente aí todas as partidas, poupando jogadores. Contra o São Paulo mesmo, como foi citado aí com o Zé Elias, né, que citou que o Flamengo estava vencendo de 2-0. O Tite começou a mexer no time e o Flamengo quase tomava o empate. Dali para cá o Tite começou a poupar muitos jogadores. O rendimento do time caiu bastante. No Brasileiro mesmo é um outro time. No estadual, competição com os adversários bem inferiores, né? O Flamengo nadou de braçadas. Já no Brasileirão, Libertadores, o sarrafo subiu. O Flamengo do Tite, né, que tinha uma defesa que não era vazada nessas últimas partidas, né, tomando bastante gols. E o torcedor está criticando, e critica com toda a razão. Então o Tite tem que achar uma solução, parar de dar muitas desculpas, né? O Tite nas coletivas, às vezes é até chato, né? As coletivas do Tite, muita conversa. O Flamengo não está jogando nada e quem tem, né, um elenco que tem o Flamengo, era obrigação, né, tá voando aí, tá na ponta dos cascos aí, jogando muita bola, mas o time não tá conseguindo, né, desempenhar um bom futebol. Mas é isso, galera, deixa a sua opinião nos comentários, o que você acha, concorda, discorda aí com a análise, né, do pessoal da ESPN Brasil. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.